por ter sido lembrado, mas de que nesse momento não tem intenção de assumir a vice-presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. E por que isso é tão importante? Aliás, já explico por que isso é tão importante, porque vale ressaltar que eu tenho uma informação de que Rodrigo Bittar, né, que pertence à Comissão de Ética do Conselho Deliberativo do Corinthians atualmente, inclusive é ele, né, quem está tocando e estava tocando a questão da apuração sobre as pessoas que ficaram suspensas de frequentar o Parque São Jorge por causa da invasão no dia 31 de maio. O Rodrigo Bittar, que foi o único, inclusive, que votou contra o afastamento do Romeu Tuma Júnior naquela eleição que aconteceu dentro da Comissão de Ética do Corinthians. Enfim, Rodrigo Bittar é um nome muito comentado, desejado por algumas alas para se candidatar a essa eleição que vai ter para vice-presidente do Conselho Deliberativo. Tá? Agora, se ele vai se candidatar, essa informação ainda não tenho. Não tenho certeza se ele vai se candidatar. Eu sei que tinha muita gente querendo que ele se candidatasse. Agora, se ele vai se candidatar, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Inclusive, eu preciso falar com o Bittar, que eu não liguei para ele, porque nesse momento, 1h30 da manhã, eu recebi a informação agora há pouco, não ia ligar para o cara a essa hora da madrugada. Tá bom, Rodrigo? Se você estiver assistindo, a gente se fala nessa terça-feira, mas eu sei que ele é um nome forte, eu sei que ele gostaria, eu sei que tem gente conversando para ele se candidatar. Mas, por enquanto, a informação é essa. O Bittar, a gente precisa confirmar se ele vai se candidatar ou não, o Jorge Calil não vai se candidatar e o Leonardo Pantaleão está decidido a se candidatar. E até onde eu sei, o Leonardo Pantaleão, pelas contas que eu fiz conversando com as pessoas sobre o nome dele, a candidatura dele, ele tem ali cerca de 70, 80% das intenções de votos, pelo que eu soube, conversando com lideranças das chapas, para essa função de vice-presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Então é um amplo favorito nesse momento a assumir o cargo, tá certo? Claro que se ele não vencer uma eventual disputa para a vice-presidência do Conselho Deliberativo e o Osmar vencer a disputa, a corrida na presidência do Corinthians, muito provavelmente o Pantaleão seguirá como superintendente jurídico do Corinthians por lá. Agora, a intenção de fato é assumir a vice-presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. E por que isso é tão importante? Por que isso tem tanta relevância? Por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque o vice-presidente do Conselho Deliberativo, ele assume automaticamente, como consequência, a presidência da Comissão de Ética do Conselho. E isso é fundamental. Há pouco tempo atrás, nos últimos anos, um passado recente, era um cargo irrelevante, talvez, pouco falado, pouco comentado, pouco supervisionado, pouco citado, né? Pela imprensa, pelos torcedores e por tudo mais. Por isso que tantas coisas aconteceram no Corinthians, sem a devida fiscalização, casos arquivados e tudo mais. Agora mudou. Como eu tenho dito aqui, eu falei isso aqui no dia do impeachment do Augusto Melo, o Corinthians, para mim, vive ali um marco, um divisor de águas. O Corinthians vai ser acompanhado, fiscalizado como nunca fora antes, né? E isso passa fundamentalmente pelo trabalho do presidente da Comissão de Ética. Porque foi assim que aconteceu com o Augusto Melo e é assim que vai acontecer com qualquer um, enquanto o Estatuto mandar, enquanto o Estatuto mostrar que é assim que tem que ser. Tá? Então, nós temos na Comissão de Ética cerca de 26 casos, tem muita coisa lá, tem muita coisa parada, tem muita coisa nova, mas tem muita coisa parada. A pressão é muito grande, né? Se o Corinthians será passado a limpo, se o Corinthians não vai parar no Augusto Melo, se ele continuará sendo investigado, fiscalizado e passado a limpo, se de fato estamos vivendo um momento histórico de um novo Corinthians, uma nova era de fiscalização, isso passa fundamentalmente pelo presidente da Comissão de Ética e automaticamente pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo. Daí a importância dessa pessoa, dessa função, dessa missão, tá?
Nós temos lá, como eu disse, cerca de 26 casos. Tem casos do Mané da Carne, do Rosala, do Rubão, do Armando, do Andrés, do Duílio ainda não, mas deve entrar alguma coisa do Duílio sim. Quem mais? Do Augusto Melo, tem acho que 6 casos do Augusto Melo lá, inclusive podem gerar a expulsão dele. E nós temos uma série de situações lá, e quem assumir isso vai ser o Pantaleão, vai ser o Rodrigo Bittar, se ele se candidatar, quem vai ser, vai ter que tocar esses casos. E vai ser acompanhado de perto como nunca foi antes. Né? A pressão de fato vai ser muito grande internamente as pressões políticas, mas externamente o torcedor vai querer saber das ações, do trabalho de quem está à frente disso. Eu, inclusive, falei rapidamente com o Pantaleão sobre isso, e ele falou que está assim, convicto de que vai para isso, para, se tudo der certo, resolver todos os casos até o final do mandato, até dezembro de 2026. O que isso significa? Significa tocar as apurações. O Robertson de Medeiros, o Dunga, renunciou a este cargo porque a pressão é muito grande, renunciou por causa da pressão. Então, você imagina só, tem de tudo, tem ameaça de morte, tem de tudo aí, tem de tudo. A pressão é muito grande. Não é uma missão das mais fáceis. O Dunga renunciou, o Pantaleão está disposto, o Bittar aparentemente está disposto, preciso falar com ele. O Calil, nesse momento, não quer, já se candidatou em outro momento à presidência do Conselho, não venceu e nesse momento não quer. Mas é de fato um momento peculiar na história do Corinthians e que vai levar os holofotes para essa pessoa. Quem assumir a comissão de ética do Corinthians vai ser responsável por tocar essas apurações, por tocar essas apurações, comandar, liderar, né, essas apurações todas, para depois disso emitir um parecer de sugestão ao Conselho Deliberativo. O Romeu Thoma Júnior vai ter que pegar aquilo e levar para o plenário votar e o que fazer com cada um desses que lá estão, né, de acordo com cada caso. Então, assim, não é uma missão fácil, árdua, difícil, mas que precisa acontecer, como a gente sempre tem falado, não pode parar no Augusto Melo. Então, é isso, essa é a situação, esse é o cenário, só que agora tem um outro porém. Eu preciso falar de que a candidatura de Leonardo Pantaleão, ela pode ser judicializada, ela pode virar uma briga grande, e eu já explico para vocês. Agora vamos de informação do jeito que eu gosto, com documentos, né? Porque tem muita gente aí sai falando qualquer coisa, mas vamos lá, vamos aos documentos. Eu fui questionado hoje, quando eu dei a informação de que o Pantaleão seria candidato à vice-presidência do Conselho Deliberativo, já teve gente muito preocupada com isso, né? Já teve gente muito preocupada com isso, gente que não quer, gente que tem medo, receio, enfim, cada um com seus problemas. Mas o ponto há uma resistência por parte de algumas pessoas de que o Pantaleão, há uma argumentação de que o Pantaleão não poderia se candidatar porque ele não tem 2 mandatos como conselheiro do Corinthians. Tá? Essa é uma tese que pode parecer que faz sentido por causa do que a gente vive na presidência do Corinthians, né? Mas o que eu fiz? O que a gente tem que fazer com o jornalismo profissional? Fui atrás da informação correta e documentada. Primeiro de tudo, será, né? Eu fui tentar entender. Bom, vamos ver. Será que o Leonardo Pantaleão, ou qualquer um, né, que quiser almejar aí essa candidatura à vice-presidência do Conselho Deliberativo, existe essa necessidade de ter 2 mandatos como conselheiro para então poder concorrer, se candidatar a esse cargo? Será? Então, essa foi a alegação e eu fui atrás de entender. Bora lá. Regimento Eleitoral do Corinthians de 2023, né, emitido oficialmente pela Comissão Eleitoral. Não fala absolutamente nada sobre isso, tenho uma cópia dele aqui. Outro ponto. Maria Ângela Ocampos, primeira secretária do Conselho Deliberativo, que agora está suspensa por causa daquela invasão no dia 31 de maio. O pessoal da turma do Augusto Melo entendia que ela deveria assumir o lugar do Romeu Thoma Júnior, porque o Dunga, em tese, estava afastado, e o Romeu, na opinião deles, também não era o presidente do Conselho Deliberativo naquele momento, e que ela assumiria ali naquele momento, né? Lembra disso? Pois bem, a Maria Ângela Ocampos está no primeiro mandato dela, ela não está no segundo. Então, ela se tornaria presidente, na opinião deles, com um mandato só, vigente. Então já entra em contradição, porque é justamente
o pessoal que trabalhou para Augusto Melo, os apoiadores do Augusto Melo, que entendem que o Pantaleão não pode assumir essa função, não pode nem lançar essa candidatura. Aí eu fui ao Estatuto do Corinthians, e aí, cara, o Estatuto realmente precisa ser reformado, ele é muito ruim, ele é muito falho, umas mancadas absurdas, mas enquanto o Estatuto for esse, é esse que vai ter que ser seguido. Então, já expliquei que no regimento da Comissão Eleitoral não falava nada, tem esse caso da Maria Ângela Ocampos, que está no seu primeiro mandato, e para os apoiadores do Augusto Melo, naquele momento, ela poderia assumir a presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians, e agora vem um fato importante, que é o que está escrito no Estatuto. E o Estatuto, enfim, é muito claro. O artigo 68 é o artigo sobre as eleições para a diretoria do Corinthians. É diretoria executiva, não a diretoria do Conselho Deliberativo. Ele fala ali como é que vai funcionar a eleição para a diretoria do Corinthians. E no seu artigo 68, ele tem no segundo parágrafo, o segundo inciso aqui do artigo 68, diz o seguinte, abre aspas, qualquer associado para concorrer ao cargo de presidente da diretoria ou aos demais cargos da diretoria deverá ser conselheiro vitalício do clube ou ter sido eleito conselheiro pela Assembleia Geral, ou seja, pelos sócios, pelo menos 2 vezes e encontrar-se no gozo de todos os direitos estatutários. Então, para você se candidatar à presidência do Corinthians ou aos demais cargos da presidência, você tem que necessariamente ser conselheiro vitalício ou ter tido pelo menos 2 mandatos no Conselho Deliberativo, como conselheiro, só como conselheiro, ter sido eleito conselheiro 2 vezes. Aí você pode pleitear um cargo na diretoria eleito pelos sócios, tá? Quando a gente vai falar, e eu acho que essa foi a confusão feita, só não, ele não pode, ele não tem 2 mandatos. Quando a gente vai falar de Conselho Deliberativo, o Estatuto não diz a mesma coisa, tá? Artigo 80 do Estatuto do Corinthians, só pegar aí, está no site oficial do clube. Artigo 80. A mesa diretora do Conselho do CD, do Conselho Deliberativo, será constituída por um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário, eleitos pelo próprio CD em sua primeira reunião com um mandato de 3 anos. Então o Estatuto é muito claro. A chapa, você quer se candidatar, a sua chapa tem que ter presidente, vice, primeiro secretário e segundo secretário. E aí, o que acontece? A Assembleia Geral define quem serão os conselheiros, votam os conselheiros, 200 trienais e tem os 100 vitalícios, e aí, bom, votou, esses aqui venceram, entraram essas chapas, esses conselheiros estão eleitos. Aí, ali dentro do conselho, dos 300, qualquer um pode se candidatar. Não há absolutamente nada escrito no Estatuto do Corinthians que diz que para se candidatar à mesa diretiva do Conselho Deliberativo, você tem que ter tido um histórico com 2 mandatos no Conselho. Não há absolutamente nada sobre isso. Nada, nenhuma linha, nada, zero. Ele só diz que, olha, eleito o Conselho, vai ter a primeira reunião e nessa primeira reunião os conselheiros vão votar e decidir a mesa diretiva. Aí, a partir da segunda reunião, essa mesa diretiva vai comandar o clube pelos 3 anos seguintes. É isso que diz o Estatuto. No próprio artigo 80, ele tem ali o inciso 1, 2, 3 e 4, e ele não fala absolutamente nada sobre a necessidade de ter 2 mandatos como conselheiro para você ter o cargo ali de presidente do conselho ou vice. Ou seja, o cara foi eleito pela primeira vez na vida dele para o Conselho do Corinthians. Se ele se candidatar a ser... Não, eu quero ser presidente do conselho, logo na primeira. Cheguei, já quero ser presidente do conselho. Ele forma a chapa dele. Se ele tiver maioria nos votos dos conselheiros, ele se elege, acabou. É isso, tá? Então não tem essa necessidade expressa no Estatuto. O inciso 1 fala aqui sobre o voto ser secreto, o inciso 2 fala sobre a primeira reunião, de que maneira ela vai acontecer a posse, o inciso 3 fala sobre quem está no conselho não pode estar no core ou na diretoria ao mesmo tempo, o inciso 4 fala que é proibida a reeleição consecutiva para o mesmo cargo e tudo mais. E acabou. E não tem absolutamente nada que impeça
qualquer conselheiro de concorrer a qualquer cargo na mesa diretiva do Conselho Deliberativo do Corinthians. Não tem ali uma prerrogativa, não tem uma condição de, olha, tem que ter 2 mandatos como precisa ter para concorrer à presidência do clube. Para a mesa do Conselho Deliberativo não há essa necessidade. Então está aí um questionamento, houve muita discussão, o próprio Vinícius Cascone, ex-diretor jurídico do Corinthians e ex-secretário-geral do Corinthians, ambos na gestão Augusto Melo, entrou em contato comigo, questionou, falou, não pode, tudo mais, deixou até no ar que poderia judicializar essa candidatura do Leonardo Pantaleão, mas aí o que eu fiz foi ir atrás da informação, ler o estatuto, entender o caso da Maria Ângela Campos, vi que ela só teve um mandato, o estatuto não fala absolutamente nada sobre isso, o regimento eleitoral aqui de 2023 também não fala nada sobre isso, e tem outra coisa também, viu? Interessante destacar. Na nota oficial do Conselho Deliberativo, assinada pelo Romeu Thomaz Júnior no sábado, ele fala expressamente na nota oficial que para se candidatar à presidência tem que valer ali o artigo 68, que fala justamente de você ter a necessidade de ter 2 mandatos como conselheiro para poder ser candidato à presidência. E aí, embaixo diz, abre aspas, para o vice-presidente do Conselho Deliberativo poderão se candidatar somente conselheiros com mandato na atual gestão do colegiado. Ponto. Não fala nada sobre aquela necessidade que fala sobre a diretoria executiva. E ninguém questionou absolutamente nada sobre essa nota do Romeu Thomaz Júnior. Então, é essa a regra que está valendo, precisa ser conselheiro com mandato atual para você concorrer à vice-presidência do Conselho Deliberativo. O outro caso, o caso da presidência do Corinthians, na diretoria executiva, aí você tem que ter tido cumprido lá 2 mandatos como conselheiro, ser sócio do Corinthians, estar adimplente com tudo, enfim, tá tudo certinho. E aí você não precisa nem ser conselheiro atualmente, que você pode concorrer lá. Mas para a vice-presidência do Conselho Deliberativo não há essa necessidade. Pois bem, a nota não foi questionada, a Maria Ângela Campos só tem um mandato, o estatuto não fala absolutamente nada sobre essa necessidade para a mesa diretiva do Conselho Deliberativo. O Leonardo Pantaleão, questionei ele sobre essa eventual divergência, ele também deixou claro que não vai abrir mão da candidatura, que entende que não há problema nenhum, porque o estatuto não fala absolutamente nada sobre isso. Pois bem, senhores, com nada no Corinthians é fácil, mas eu espero ter explicado tudo para vocês com bastante informação. E tem mais um pouquinho aqui para eu falar sobre o Leonardo Pantaleão, porque já estão distorcendo algumas situações, inclusive me envolvendo nisso. Então bora lá explicar porque não custa nada. Bom, foi só eu informar sobre a candidatura do Leonardo Pantaleão, que teve muita gente já preocupada com isso e tudo mais, né? Estudando o nome do Pantaleão, entendendo se ele é bom, se ele é ruim, para alguém, né? Para o dirigente A, para o dirigente B. Então, é isso. E aí eu comecei a receber uma série de prints e de vídeos e de questionamentos sobre o que eu falei num vídeo sobre a apropriação indébita, uma explicação do Leonardo Pantaleão do caso do André Sanches. Bom, enfim, as pessoas parecem que não querem entender, mas vale aqui uma explicação. Se por acaso você não é uma pessoa mal intencionada, se você está só absorvendo tudo isso e ficou em dúvida do que aconteceu, assistiu o vídeo que foi postado, enfim, as ofensas que foram ditas por pessoas completamente inconsequentes e desprovidas de um certo razoável entendimento de interpretação do que é dito e feito, lido, enfim. As pessoas realmente têm dificuldade de interpretação. Vamos lá, vale aqui uma explicação para você que quer entender. Quando houve todo aquele clamor para o clube fazer um boletim de ocorrência sobre a apropriação indébita no caso do André Sanches pelo uso indevido para fins pessoais do cartão corporativo do Corinthians, como a gente não está aqui para ficar lacrando, não está aqui com interesse, né? Não estamos aqui com um perfil fake, com interesse em político nenhum, com dirigente nenhum, o que eu fiz? Eu mesmo abri a entrevista coletiva do Romeu Thomaz Júnior questionando sobre essa possibilidade do Corinthians. Nem lembro se eu abri a coletiva, mas enfim, fiz o questionamento para o Romeu Thomaz Júnior sobre essa possibilidade. E aí vai fazer o boletim de ocorrência, não vai? Por que fez, por que não faz? Sobre a apropriação indébita, pelo uso do cartão e tudo mais. Justamente para
vocês terem a resposta sobre isso, já que era um assunto tão falado. Pois bem, ele deixou claro ali que não é o conselho que tem que fazer, que é a diretoria e tudo mais, mas tinha que ver se deveria fazer ou se não deveria fazer, porque isso poderia se reverberar contra depois. Em seguida, eu e demais jornalistas, não só eu, conversamos com o Leonardo Pantaleão, porque ele é o superintendente jurídico do Corinthians, estava por ali, a gente questionou: Panta, vem cá, vamos lá, explica aqui, por que o clube não faz um boletim de ocorrência de apropriação indébita do André Sanches, né? E aí o Pantaleão explicou de maneira extremamente técnica, né? Não deu uma opinião para ninguém. Falou: gente, vamos lá, pega a lei, o que está escrito na lei, apropriação indébita, tá? Por que não pode ser feito um boletim de ocorrência neste momento, né? E aí eu expliquei para vocês naquele vídeo lá atrás e posso repetir aqui para vocês o que me disse Leonardo Pantaleão. E aí as pessoas ficam: o Salazar isso, o Salazar aquilo, porque o Salazar... Não tem o Salazar. Eu não estou dando a minha opinião, não fui eu que escrevi a lei, não fui eu que dei a declaração e eu não estou dando a minha opinião. É só ter um mínimo de capacidade intelectual para perceber que eu não estou dando a minha opinião em nada disso. Eu estou apenas informando e levando a informação. Dei até o nome de quem, da versão, né, de quem fez essa afirmação, eu dei essa explicação. Ali estávamos em volta de Leonardo Pantaleão, eu e vários jornalistas, ele explicou e eu falei: essa aqui é uma conversa em off ou posso dizer que você explicou isso? Não, pode dizer que foi eu que disse, não tem problema nenhum. Eu vim para o vídeo e expliquei, mas as pessoas, enfim, preferem não entender. Mas é isso. E o que o Leonardo Pantaleão explicou? Que o Corinthians não fez o boletim de ocorrência contra o André Sanches por apropriação indébita porque ainda não foi configurado a apropriação indébita. Simples assim. A apropriação indébita, você precisa ter a cobrança e a recusa. Foi isso que ele me explicou. Olha, eu te empresto meu carro, aí você usa, né? Está usando o carro. Você pode começar a usar o meu carro de maneira indevida, né? Ou não me devolver o carro no momento que eu te peça. E eu falo assim: não quero que você use o carro dessa maneira. E você continua usando a apropriação indébita. Peraí, o carro não é seu, você não vai fazer dele o que você quiser. Eu estou te cobrando, né? O carro é meu. E se eu falar devolve o carro, você tem que devolver o carro. Se você não devolver o carro, cara, peraí, isso aí não é seu, né? Apropriação indébita. O uso do cartão corporativo do Corinthians é como se fosse, é uma prerrogativa do presidente. É moral, não sei, mas é uma prerrogativa. O clube precisa cobrar, os órgãos fiscalizadores do clube, o clube precisa cobrar o presidente. Vem cá, você usou errado. Se você cobrar e ele ressarcir ou ele acertar, não tem apropriação indébita. Se você cobrar e ele não fizer nada, enfim, ignorar, é apropriação indébita. Agora, e se você não cobrar? Se você não cobrar, não é nada. Então, se não houver cobrança, não tem apropriação indébita. Se fizerem a cobrança e a pessoa do outro lado ressarcir ou, enfim, não questionar e cumprir com essa cobrança, também não tem apropriação indébita. Enfim, é o que diz a lei, você pode discordar da lei, não é o Salazar. E quem me explicou isso foi o Leonardo Pantaleão. E depois que ele me explicou, peguei o artigo, fui ler a lei, inclusive fiz outras consultas na internet e é isso. Por isso que o boletim de ocorrência não... Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que você não perde nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians que tá aí no mercado da bola em busca de algumas contratações e alguns jogadores também devem ser negociados. O caso do Félix Torres e também do Héctor Hernandes, que não vem dando conta aí do ataque do Corinthians. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!